O homem pequeno empurrou a feira com passos mais rápidos que os das galinhas que corriam entre as barracas. Tinha a pele curtida pelo sol e as mãos calejadas. E os olhos, 2 pontos vivos num rosto enrugado, não se acomodavam a olhar para longe. Segurou na barra do avental de uma vendedora, puxou a manga do abrigo de um guarda-chuva, bateu palmas para chamar a atenção. Tem mulher jogada na casa do mato, disse ele, como quem relata um fato evidente. Grávida. Levaram as coisas dela. Vi um balaio enrolado, vi o homem grande com pano no rosto. Ouviram? É coisa séria. As vozes à sua volta continuaram a negociar o quilo do feijão, a trocar o preço do café, a comentar o tempo da seca. Uma moça que vendia rapadura ajeitou o cacho. Um rapaz ofereceu sombra com o chapéu. E o pequeno homem? Bento, diziam alguns, mas entre o povo era apenas o anão. Sentiu o costume de ser invisível descer como pó sobre ele. Era como se o mundo tivesse um filtro que deixava passar apenas o que lhes interessava. O resto evaporava. Pois vá chamar o capitão, alguém resolveu, mas não o fizeram. Alguém riu, com pena ou ironia, e outro disse que era história de bêbado. Bento insistiu, mais alto, e por fim um menino correu, não por acreditar, mas para obedecer ao costume de entreter-se com novidade. Dentro de nada, a feira voltou ao seu ritmo. Barracas, vozes, odores de farinha, fumaça de panela. Quando Bento saiu do mercado, a tarde já tombava em dourado sobre as serras. Ele caminhou até a estrada de terra, onde a carroça de madeira tinha deixado marcas profundas. Talvez não houvesse nada a fazer, ou talvez houvesse. Ele ficou ali, com as mãos sobre o colo, olhando para a direção das marcas, sabendo que havia falado. Teria sido suficiente? Para ele, a resposta era um nó no peito. Não. E um nó, naquela época, não desmanchava por si só. Mariana Silveira acordou com o frio das tábuas velhas, sob um corpo cansado. O cheiro do mato invadia as frestas. Alguma coisa batia contra a janela, e o vento trazia pequenos pedaços de folha como confetes de abandono. A noite antes de ela abrir os olhos, sonhara com as mãos de uma criança a segurar seu dedo, com o riso de alguém que lhe chamava de mãe. Ao abrir, encontrou a sola do sapato de alguém estampada na poeira do cômodo e a certeza de que havia sido deixada ali como se fosse bagagem. Não havia razão óbvia para que o mundo houvesse se tornado tão pequeno, tão rápido. Ela recordou, ainda ofegante, da última hora na casa grande. O jantar cortado pelos segredos, o cochicho fechado entre as cortinas e a expressão de Carlos, marido que morrera meses antes, que lhe deixara um nome e um ventre. Depois veio a chegada de vozes, o porte de homens, a pressa das mãos que tiraram dela as poucas roupas, o pano enrolado que costumava guardar as moedas e bilhetes. Não era nem a perda em si, mas a solenidade com que lhe deram as costas que feriu mais fundo, como se ela fosse um objeto que se podia passar adiante. Mariana nasceu num lugarejo onde ser órfã era um destino costumeiro. Aprendera cedo a medir a esperança em refeições inteiras, a economizar calor com outras pessoas, a contar as estações através do cheiro do café. Casara-se uma vez a contragosto, com Joaquim Matos, que a deixara viúva jovem e sem reclamar. Casara-se de novo com Carlos Drummond, menestrel da sorte, homem que trouxe algum alívio depois de dias de privações. Carlos trazera consigo um jeito de rir lento, uma disponibilidade para o trabalho do campo e um cofre de promessas que ele guardava no canto da casa. Um cofre que foi, depois da morte, lembrança e disputa. Quando o mundo virou contra ela, não se deu o luxo de chorar em público. A vergonha é um monstro que cresce se é regado com atenção, e Mariana sabia disso. Arrumou as forças como se fossem lenha e saiu daquela casa arruinada, com as roupas que sobraram e o ventre que crescia como uma promessa silenciosa. Andou o que pôde até a estrada de barro, e ali, entre o resto de uma infância sem rede,
decidiu. Não deixaria a criança morrer junto com a dignidade que ainda havia. Procurou abrigo numa casa abandonada à beira do córrego, um lugar que tinha parede de taipa, telhas soltas e um forno onde antes se assava pão. Acendeu uma lamparina emprestada, bebeu água do poço e tentou dormir. Os dias na Casa do Mato foram marcados por economia de movimentos. Mariana aprendeu a escavar o quintal atrás de raízes comestíveis, esticou redes de pano para evitar o vento frio e tentou ouvir menos para que o barulho do ventre fosse mais claro. De manhã, pegava folhas de taioba que cresciam nos cantos sombreados. À noite, conteve o remorso com versos que lembrarem sua mãe, versos que agora eram mão e consolo. Ainda assim, as fogueiras de seu corpo queimavam de medo. Em certas madrugadas, a esposa fantasma de sua própria vida voltava, e ela sentia o vulto do homem que tinha face parecida com a de suas memórias. O sequestro, se era possível chamar assim, uma expulsão organizada, mais civil e fria do que violenta, deixara marcas nas paredes de sua memória. Não houvera gritos públicos, pois a família Drummond sabia bem como aplicar o silêncio. Convites para visitas que não aconteciam, palavras que se tornaram ordens, uma rede de honra que funcionava como prisão. Laura, cunhada com mãos de seda e olhos que não disfarçavam ambição, fora peça-chave. Tinha lucidez política. Sabia que numa cidade pequena, reputação é moeda tão forte quanto o ouro. A chegada dela foi um sussurro antes de tempestade. Chegara com lenços caros e um andar que dava ordens ao vento. Nenhuma mão se sujava, porque a sujeira fez o serviço invisível. Na noite em que a luz da lamparina de Mariana tremeluzia com mais força, veio a chuva leve que canta sobre telhas soltas. O som parecia guitarra velha, e a mulher contou as gotas como batidas de um relógio que ela não podia deter. Pensou na criança que carregava. Beatriz, talvez, um nome que começou a desenhar nas palavras que não dizia. E fez um voto. Se sobrevivesse, plantaria uma escola para que outras mulheres não passassem por essa falta de palavras para defender seus direitos. Promessas feitas no escuro têm o peso da fome. Não são menos firmes por isso. Enquanto isso, Bento continuava a ser voz de vento. Voltou dias depois ao mercado e disse de novo com mais detalhes. Vira homens carregando uma lata, a lata com o alvoroço do metal. Tinha visto as pegadas, o caminho que levava da casa grande até a carroça que cruzara a serra. Não me ignoraram de todo, pensou ele, mas não me ouviram o bastante. Havia neste gesto, em sua insistência, uma dignidade que pouco se esperava. O de quem sabe que a verdade não precisa de aplauso para existir. Ainda assim, quando alguém rapou o topo da conversa e disse que o que Bento contava devia ser cheque de bêbado, o anão saiu para a estrada e prendeu o olhar no rumo que fizera a carroça. Acreditava que a justiça poderia andar a passos curtos. Não sabia, e não queria saber se correria mais depressa. A providência naquela parte do mundo tomava forma de pessoas com propriedade e convicções. Lourenço Tavares, o barão que mantinha seu sobrenome mais por costume do que por título oficial, possuía uma fazenda que respirava ordem. Não era monstruoso. Tinha hábitos eclesiásticos e mãos grandes que conheciam a dobra do trabalho. Os empregados o respeitavam não apenas pela riqueza, mas por certa honestidade que vinha de um conceito antigo de dever. Quando Benedito, o capataz, trouxe a notícia de que havia uma mulher abandonada na Casa do Mato, Lourenço não parou para medir o custo da caridade. Chamou o cocheiro e mandou buscar. A primeira vez que viu Mariana, ele pensou, sem querer, que ela era uma coisa frágil e resistente ao mesmo tempo. Algo como um vaso de barro que, depois de 1000 batidas, aprende a não trincar. Trouxeram-na à casa grande, onde Dona Sebastiana, a matriarca de coração firme e mãos que cozinham e consolam, vestiu-a com um vestido emprestado e fez um banho quente que cheirava a erva doce.
O contraste do calor com o frio da taipa foi uma espécie de bênção imediata. A água lavou mais que a sujeira dos dias. Lavou também um pouco do medo. Precisa de comida, precisa de médico, precisa de um registro, disse Lourenço, com a fala de quem pensa em termos de solução. Os códigos da época eram pétreos. Uma criança sem pai ou registro era criança à mercê de muita coisa. Fora onde Mariana e sua barriga se colocavam como problema público. Uma união formal resolveria mais do que o vazio de uma noite. Era curioso, e não foi por ironia que Lourenço propôs casamento. Não foi por mármore. Foi por prática, por lógica de proteção, pelo desejo contido de consertar uma injustiça que o incomodava. Mariana ouviu a proposta como se ouvisse um vento invadir a casa depois de chuva, impessoal e, ao mesmo tempo, promissor. Aceitou com os olhos baixos, não por não saber o que era amor, mas porque naquela guerra entre o corpo e a sociedade, precisava escolher a vida da criança. Casar-se por proteção não era vergonha naquela terra. Era, muitas vezes, a única estratégia para transformar incerteza em registro. Aceitou o gesto de Lourenço com uma gratidão que não pedia afeto imediato, mas esperava respeito. O casamento foi simples, com o padre local abençoando e 2 dúzias de vizinhos que trouxeram quitandas. Dona Sebastiana chorou, discretamente, ao ver o tecido branco sobre os ombros de Mariana. Benedito apertou a mão do barão, como se firmasse também um pacto. Não havia festa ruidosa, não havia promessas de paixão. Havia uma mesa cheia de café e bolo, e a sensação de que, a partir dali, a casa grande teria novos passos. Mariana passou a dormir em um quarto com janela e colchão novo. O ventre continuou a crescer como um sol, aguardando manhã. Nos primeiros meses, a vida foi se ajeitando em pequenos gestos que equivalem a uma educação doméstica do afeto. Lourenço e Mariana aprenderam a trocar costuras e cuidados. Ele instalou um pedaço de tanque para que ela lavasse as roupas com dignidade. Ela ensinou a cozinha a fazer um tipo de feijão que se tornaria, para muitos, o clássico da fazenda. Havia olhares que se demoravam. Ele, que nunca tivera pressa, passou a sentar-se mais nas cadeiras da varanda. Ela, que aprendera a guardar calor, começou a confiar o sono a quem não tinha pressa. A intimidade brotou como planta que aceita sombra. Devagar, firme, sem alarde. O nascimento de Beatriz foi um dia de tempestade. A criança veio ao mundo com o choro decidido de quem já queria saber o mundo. Dona Fortunata, a parteira das redondezas, comandou o trabalho com mãos de ferro e voz mansa. Dr. Aides veio depois, para confirmar que tudo estava bem. Mariana segurou a criança como um juramento concreto. Ao vê-la, uma felicidade antiga pisou forte na casa. Os empregados sussurraram, a mesa encheu de gente e a fotografia da família ganhou um rosto. No entanto, na mesma manhã em que Beatriz abriu os olhos, o vento soprava de outra direção. Uma carta chegou, trazida por rapaz que voltou apressado para indicar que a cidade murmurava. Laura Drummond estivera na fazenda, dissera ela. Voltara por assuntos de família. Cumprira-se então o velho mecanismo. A aparição da cunhada não era casual. As visitas de Laura traziam consigo um cheiro de notícia, sempre tóxico. Se a fazenda tivesse sido um copo, ela vinha para mexer o fundo. Quando Laura entrou na sala grande, todos a notaram. Vestia seda escura e os lábios pintados delineavam algo que pretendia parecer delicado. Sorriu, mas o sorriso não aquecia. Aqueceu apenas a peça central de qualquer cena, a reputação. Vim tratar do que pertence aos Drummond, disse Laura, como se anunciasse um direito natural. O barão levantou-se para recebê-la com cortesia que mantinha o decoro. Mariana sentiu uma dobra entre seus dedos, e a criança, no colo de Sebastiana, estremeceu. Os primeiros minutos foram conversa de cortesia, de lembranças de funerais e de épocas passadas. Laura falava da casa como se descrevesse uma moeda.
precisa ser colocada em seu lugar. Depois, quando acreditou que as palavras haviam espalhado o suficiente de música fina, partiu para a acusação. A quantia que foi destinada à minha família, disse, e olhou para Mariana como se a mulher fosse uma mancha. Havia quem, olhando, visse ali a fome solene de quem acredita ter direito porque tem nome. Laura trouxe seu olhar político. Sabia que, se criasse dúvida, as rodas do povo fariam o resto. O tom subiu como se fosse uma maré. Havia murmúrios no salão. Alguns empregados viraram o corpo, outros voltaram a olhar para o café. O capataz Benedito fechou a cara, e Lourenço pronunciou palavras escolhidas. Aqui ninguém rouba sem explicação, disse ele, tentando ser justo e firme. Laura, com a elegância que usa as acusações como lança, avançou. Tenho cartas que podem provar o parentesco e o direito. Mariana, que até então aprendera a silenciar para não ser enredada, sentiu o sangue subir como se sua voz fosse um rio que finalmente quisesse buscar o mar. E foi no meio desse duelo silencioso que Bento apareceu de novo, calçando botas remendadas, ajustando o chapéu como se seguisse um ritual. Sua fama de não ser ouvido vinha com o tempo, mas ele, homem de gesto quieto, não evitou a presença. Aproximou-se de Laura, que o olhou de alto com desdém, e disse com voz firme. Vi uma lata sendo levada. Vi homens enterrando cofre perto do Angico. Não sou louco. Alguns riram, e Bento não insistiu, porque as coisas pequenas na vida conhecem seus limites. Às vezes, a insistência demais torna o homem um folheto que ninguém lê. Laura, com a petulância de quem sente que a casa está inclinada a seu favor, sorriu como se ali não houvesse concessão alguma. Esse homem conta histórias, murmurou para que alguns próximos ouvissem. Atribuir loucura é uma estratégia antiga. Admirada ou não, Laura prosseguiu em sua acusação e espalhou a dúvida como quem lança sal em água. A coisa se dissolve, mas o gosto fica. Mariana poderia ter reagido com violência de língua, mas sentiu que a hora não pedia fogo. Havia uma criança no colo, um nome que ainda não se tornara documento, e a urgência era mais de prova do que de fúria. Guardou-se, como quem acumula lenha para inverno, e deixou que Lourenço ordenasse que se fizesse silêncio e que se falasse com documentos. Depois daquela presença de Laura, a casa não foi a mesma. Conversas tornaram-se vigilância. As janelas, olhos. Benedito olhava para a estrada, e a igreja parecia menos distante. No mercado, o rumor correu. A cunhada voltou para cobrar o que acha que lhe cabe. No fim das horas, Bento foi visto sentado perto do cercado, tirando apenas o pó da roupa. O sentimento que ficava era de que o mundo pequeno e o mundo grande se aproximavam como titãs num ringue, e que a vida mais simples poderia se estilhaçar. Lourenço, homem que tentava conjugar poder com prudência, resolveu agir com o que tinha. Pedir provas, ordenar buscas simples, registrar tudo no livro do cartório quando era necessário. Mandou chamar o tabelião da vila e aconselhou a conservadora calma de quem sabia que, sem registro, o direito vira rumor. Buscaremos documentos, disse ele, com a leveza de quem prefere ordem à emoção. Mariana ouviu e teve a sensação de estar sobre uma ponte. A travessia dependia de passos certos, e ela sentia as tábuas rangendo sob os pés. Rafael Drummond apareceu como uma sombra de cidade. Veio a cavalo, trazia conversa de advogado e ares de quem percorre as salas do interior e da cidade com prestar atenção às letras. Dizia ter notícia de um testamento, um papel que, nas mãos certas, valia mais do que qualquer briga de família. Ainda assim, quando bateu à porta, não entrou com a solenidade de alguém que destrincha heranças. Entrou como mensageiro de uma carta. Olhou para Mariana, e seus olhos foram rápidos. Não encontrou simpatia imediata, mas uma curiosidade que mais tarde seria motor. Era nesse clima que a vila se dividiu. Alguns, simpáticos a Laura, achavam que a herança devia ser revista. Outros, vendo ser Mariana uma mulher que sofrera demasiadamente,
Achavam que a justiça deve ser suave. E havia Bento, sempre Bento, que ia e vinha com a mesma história, com pequenas diferenças que procuravam vencer o descrédito. Ora dizia ter visto a lata, ora lembrava de vozes na madrugada, ora descrevia um vulto que levava um pacote enrolado. E a cada tentativa, a voz do anão ficava mais frágil, não por falta de coragem, mas por abuso do silenciamento. Mariana tentava lembrar que viver era também somar coisas pequenas de calor. A forma como a criança sorria ao ver o sol pela janela, a noite em que Dona Sebastiana ficou acordada para embalar a pequenina quando uma febre se aproximou, o dia em que Lourenço trouxe um livro gasto das prateleiras só para que ela tivesse leitura. Esses momentos não apagavam a sombra que vinha de Laura, mas eram o alicerce em que se apoiava. O medo, no entanto, tinha pernas longas. Corria nas conversas da cidade e emissões de suspiros que se transformavam em julgamentos. Certa manhã, ao voltar da pastagem, Benedito trouxe notícia que fez o corpo de Mariana contrair-se de novo. Dissera que alguns empregados do outro lado da serra haviam falado de um buraco recém-feito e de um jornaleiro que vira a tampa de uma lata ser enterrada por 2 homens de botas sujas. O detalhe correra pela rua como pólvora. Bento, ao saber, puxou-se do banco e caminhou até o pé da cerca. A cada vez que repetia o que vira, a sua voz parecia ganhar um pouco de corpo. Ainda assim, quando tentava apontar nomes, as pessoas olhavam para as mãos pequenas e viam apenas mãos pequenas. O preconceito, naquela vila, era uma lente que reduzia o que ouvira. Não que a verdade fosse menor, mas que a quem a diz poderia ser menor. Lourenço decidiu finalmente fazer uma verificação discreta, com Benedito e 2 rapazes de confiança. Percorreram o caminho das carroças, olharam a cerca, vasculharam o terreno atrás do angico. Encontraram pegadas, sinais de arraste e o que poderia ter sido o remanescente de terra movida. Não era prova suficiente para levar a um tribunal, mas era uma trilha que podia ser seguida. Para Mariana, cada pequeno achado era um sopro de esperança. A esperança, naquele instante, não precisava ser grande. Servia-lhe um fio, uma porta, uma assinatura. Enquanto a verdade iam sendo costurada às tramas dos homens de boa vontade, Laura não ficou parada. Sua presença foi se tornando pressão. Conversava com vizinhos influentes, tocava o ombro de quem poderia estar a seu lado e usava o charme como quem usa instrumento afiado. Em jantares e encontros, dizia que a honra dos Drummond precisava ser restituída e que a vila, sempre tão preocupada com a aparência, tinha que ver a coisa com seriedade. Se alguém desejava que a justiça viesse rápida, Laura queria que ela viesse no seu compasso. Bento, por sua vez, assistia a tudo de longe. A recusa a ouvi-lo ensinara-lhe algo sobre o mundo. Não se trata de falar mais alto, mas de ser ouvido com olhos que não prejudiquem. Ainda assim, decidiu que a próxima vez, se houver próxima vez, traria uma prova que não deixaria margem. Enquanto isso, guardou no bolso um pedaço de chapa oxidada que encontrara perto de um caminho. Era, para ele, sinal suficiente para dizer que o que vira era verdadeiro. Levou o pedaço ao encontro daquele que naquele vilarejo prometeria ouvir, Benedito. E Benedito, homem de práticas justas, prometeu que mostraria a Lourenço. Por vários dias, pareceram correr 2 relógios. O da paz doméstica, em que Mariana e as pequenas coisas da casa se consolidavam, e o da inquietude pública, onde as acusações e os rumores ganhavam ritmo. Esse ritmo duplo arrastou para a frente o desejo de proteção de Mariana e a ambição de Laura, e no espaço entre eles cresceu um limiar, onde o que era verdade poderia ser transformado em arma. Havia ainda o medo de que o dinheiro, essa coisa com força própria, se tornasse motivo para destruir o que havia sido reconstruído. A vila, que aprendera a esconder a verdade por vergonha, começava a olhar para Mariana com olhos que eram lente de julgamento.
Havia quem sussurrasse que o barão apenas acolhera a viúva como troféu de caridade. Outros falavam de uma possível chantagem. Acontece em todo lugar que a imaginação das pessoas inventa maldades mais pelo gosto de bem contar histórias do que por fato. Mariana, por sua vez, recolhia-se em volta da criança e tentava exercitar a paciência de quem sabe que o mundo sempre se organiza em camadas. Numa tarde em que o céu de Minas estava de um azul que doía, Laura apareceu de novo, desta vez com um notário a tiracolo, um homem de papel e tintas que dá sentido às palavras. A sua chegada não foi discreta. Trouxe um tipo de solenidade que parecia pedir confirmação pública. Mariana viu-a parar na varanda, e ao seu lado, um rapaz de cidade com pastas cheias de papéis. O rumor de que havia documento aumentou o ruído. O notário, com o gesto de quem abre um envelope de possibilidades, pediu um lugar para falar. O salão encheu-se de gente curiosa, e os empregados calaram-se como se o acontecimento fosse uma cerimônia. Foi ali, naquele momento, quando pequenos fios de prova começavam a se juntar, que Bento resolveu, pela primeira vez, ser visto não apenas como ruído. Levantou-se diante da porta, ajeitou o chapéu e, com os olhos que haviam visto mais do que as pessoas imaginavam, começou a relatar o que vira. Suas palavras, de repente, pareceram abrir fendas onde a pedra do ceticismo se inclinava. Havia nas suas falas um detalhe que a pressa dos outros não ouvira antes. Ele mencionou com precisão o homem de barba curta e uma bota com remendo na lateral, que parecera esconder algo dentro da capa. Nomeou um dos empregados da casa grande que, segundo ele, fora cúmplice. Alguns riram e alguns calaram-se. Mariana ouviu e sentiu que a justiça poderia, finalmente, tomar outras formas. Mas antes de qualquer decisão definitiva, a cena se interrompeu. Laura, com a calma de quem sabe não falar demais, pediu um tempo para provar o que dizia. Prometeu trazer no dia seguinte documentos que confirmariam o parentesco e a necessidade da restituição. A sua fala tinha precisão e intenção. Forçar o processo, levar o debate à praça pública. Havia nas suas palavras a vontade de quem move peças no tabuleiro e sabe como cada gesto provoca a reação alheia. Quando a reunião se dissolveu, o povo dispersou-se. Alguns foram para o almoço, outros para as lavouras. Mariana ficou sentada no banco da varanda, com Beatriz no colo, sentindo o calor da menina e, ao mesmo tempo, o frio de incerteza. Lourenço permaneceu ao seu lado, com a preocupação no rosto e a vontade de ser claro. Meu nome está na praça, mas a verdade é o que nos guia, disse ele. E Mariana, apertando a criança, sentiu a segurança de uma mão que não se retira facilmente. Era a tarde em que a chegada de uma possível prova, uma lata, um homem de botas, papéis em cartório, se transformava em ponto de virada. Bento, por sua vez, retirou-se e no bolso guardava a chapa oxidada. Sabia que a prova não precisava ser brilhante, apenas convincente. No entanto, o que poucos perceberam era que naquele jogo de sombras havia uma figura maior, cuja presença emergiria com a força de uma tempestade. A mãe do milionário, matriarca poderosa de rosto apaziguado, cuja opinião podia deslocar destinos. Seria sua intervenção que no futuro próximo faria algo inesperado com a herança, mas isso ainda estava por vir no corte do tempo. Agora, o que existia era um silêncio espesso, uma lista de perguntas e, ao fundo, a voz pequena do anão que continuava a insistir. Havia verdade ali, e alguém havia de ouvi-la. Se esta história já mexe com você, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde nos acompanha. Fica comigo até o fim, porque o que virá muda o destino de muita gente. A notícia da chegada da mãe do milionário varreu a vila como ventania de meio de tarde. Não era apenas a presença de uma mulher de posses,
Era a manifestação visível de uma vontade que vinha de além das serras, da cidade grande, de uma casa onde decisões se tomavam com o peso dos nomes. Dona Constança Alencar era senhora de uma fortuna que se dizia capaz de mover eleições e igrejas. Tinha rosto calmo, cabelos bem penteados e a expressão de quem aprendeu a escrever ordens sem levantar a voz. O tipo de autoridade que, quando optava por agir, fazia as pessoas perguntarem antes se aquilo era justiça ou cálculo. Chegou acompanhada de um coche elegante, de um criado bem posto e de um silêncio que exigia cadeiras. Não entrou para cumprimentar com calor. Sua presença impunha. Foi direto até a varanda, onde Lourenço e os outros a aguardavam com o cuidado dos que entendem etiqueta. Mariana, sentada, sentiu o corpo pequeno diante daquela presença, mas não se moveu. Beatriz, no colo de Sebastiana, mordia o pano do vestido e olhava para a mulher como se sua fisionomia já fosse um enigma de perguntas que só o futuro saberia responder. Dona Constança pediu para ouvir as circunstâncias com calma. Ouviu-se o relato do sequestro organizado, a perda das coisas de Mariana, as acusações de Laura. Quando Bento apareceu, tímido, para repetir sua história uma vez mais, a matriarca inclinou apenas o rosto, como se enxergasse além do hábitos. Não foi um gesto de condescendência. Foi um reconhecimento de que as coisas pequenas tantas vezes carregam grandes verdades. Tragam as provas que têm, disse ela, com um sotaque de cidade que não permitia muita discussão. E tragam também o testamento. A ordem flutuou no ar, e uma reverência protocolar fez com que o ares do salão respirassem mais lento. Rafael Drummond, tomado pelo nervosismo de quem traz papéis que podem mudar a vida alheia, entregou a pasta que guardara desde a viagem. Abriu-a com as mãos que tremiam, não apenas por culpa do papel, mas pelo peso do olhar coletivo. Dr. Alcântara foi chamado para a leitura. Era homem de cidade, de cartório, com habituês de tinta e selo. Apoiado na mesa de madeira, leu em voz clara o testamento manuscrito, cujas letras, às vezes, pareciam hesitar de tanto apego que o papel tinha ao segredo. Eu, Carlos Drummond, na plenitude da razão, e lembrando meus deveres para com o ventre que minha mulher carrega, deixo por escrito o que for meu e de fato for destinado a proteger minha prole. A quantia guardada em lata, achada e depositada em segredo, fica em favor de Mariana Silveira, com o compromisso de renda para sustento da criança e de sua mãe. Se houver disputa de família, que o documento no cartório seja cumprido. Houve um ruído como de vento passando em folhas. Laura, que até então mantinha a compostura de quem traz algo à luz, sentiu o chão do salão mover-se sob os pés. Seus advogados, ou o homem que ela trouxera como notário, trocaram olhares que diziam que o encontro entre palavras e papel nem sempre favorece o script preparado. O testamento não precisava de muitas linhas. Sua clareza era bastarda pela honestidade de um marido morto que, mesmo na ausência, quis evitar que a filha nascesse desamparada. Mas papel valia tanto quanto a caneta que o escrevera. E papel pode ser contestado. O que se seguiu foram dias de conversas, consultas e idas ao cartório da cidade. Lourenço sabia que, para solidificar a herança, era preciso levar aquilo a registro público, e para isso contaram com o Dr. Alcântara e com a condição social da chegada de Dona Constança. Sua influência poderia fazer com que o processo obtivesse celeridade, e também o escrutínio que Laura tanto temia. Nos corredores do cartório, entre carimbos e juras, foram comparados os sinais do testamento com a caligrafia que restara de Carlos em outros papéis, bilhetes que ele tinha para a mulher, rabiscos de fazenda. Rafael, cujo coração oscilava entre a raiva e a vergonha, viu a verdade do documento florescer sob exame. Ao mesmo tempo, Bento, que trazera a chapa oxidada e a lembrança de botas remendadas, foi ouvido formalmente como testemunha.
Um velho jornaleiro também apareceu para declarar que vira o carro carregando algo naquela noite. A soma das vozes pequenas transformou-se em um coro que pesava. Laura, acuada, não se resignou. Com a arrogância de quem acredita que o poder de aparência é mais elástico que a realidade, apresentou uma série de papéis. Contas, notas e uma carta de um parente em que alegava haver vínculo familiar com Carlos. O homem que a apoiava, um homem de negócios daqui, com acesso a figuras da cidade, sustentou a fala com tom grave de quem devia convencer as autoridades. Contudo, à medida que se investigava, descobriu-se que a assinatura de uma carta-chave fora adulterada. Não era evidente de início. Havia uma sofisticação de falsificação que parecia saída das mãos de quem sabia manusear tinta e pressão. Mas o trabalho meticuloso de comparação de letras e testemunho mostrou que havia manipulação. Dona Constança observou tudo isso com o mesmo silêncio que trazia das grandes casas. Sua presença ali não era apenas para acelerar papéis, era para decidir um destino social. Em privado, conversou com Lourenço à sombra de uma figueira. Vejo que a lei caminha para confirmar o que está escrito, disse ela. Mas também vejo que o conflito tende a consumir a vida dessa criança. Há uma forma de resolver que preserve a honra e transforme a animosidade em benefício público. Lourenço a escutou, sabendo das nuances daquele tipo de gesto. Quando os ricos decidem dar, nem sempre o fazem apenas por piedade, fazem porque a reputação lhes pesa, e porque um gesto público é mais duradouro que qualquer conversa em mesa de jantar. O que Dona Constança propôs foi simples na aparência e complexo na moral. Ofereceu financiar a destinação do montante para uma instituição de ensino infantil, cujo direito de administração seria garantido por escritura pública. Propôs também garantir uma pensão mensal a Mariana, registrada e comprovada, separada do fundo escolar. Em troca, pediu que Mariana aceitasse a transferência do montante do seu controle privado para uma instituição que beneficiaria toda a região. A proposta vinha com um documento de compromisso. Sua assinatura era a garantia de que o projeto sairia do papel. Era, de certo modo, um duplo movimento: privar Mariana do controle absoluto do dinheiro, mas assegurar a sua segurança vitalícia e legar um benefício maior à comunidade. Para alguns, o gesto soou paternalista, para outros, um trunfo de sensatez. Laura, no entanto, chamou aquilo de manobra para roubar o que, supostamente, seria da família Drummond. Em público, sua voz foi de choro e de defesa do nome. Em privado, seu ódio alimentou um plano: provar que o testamento fora forjado e que Dona Constança, em conluio com Lourenço, planejava usurpar o que era do clã. O vilarejo, já sensível à intriga, abriu de novo as janelas de fofoquice. Mariana, que tinha o coração partido entre a incredulidade e a gratidão, ouviu a proposta com o silêncio de quem pesa uma vida inteira numa decisão. Aceitar significava perder algo que Carlos lhe deixara em última vontade. Recusar significava enfrentar a possibilidade de uma guerra de recursos que poderia expor a filha a desgastes. No íntimo, porém, havia algo que pesava mais que o apego ao dinheiro. A promessa sussurrada no breu da casa de Taipa, de construir uma escola se viesse a sobreviver. A ideia de que o que fosse seu pudesse tornar-se fundamento de aprendizado para outros, punha o gesto de Dona Constança sob outra luz. Houve noites de insônia. Mariana via Beatriz dormir e pensava no futuro. Que livros a menina teria? Que professor? Quem substituiria sua própria falta de instrução? Lembrava também do rosto de Bento, da chapa enferrujada nas mãos calejadas, e percebeu que havia uma justiça maior que pertencia a todos. Quando falou com Lourenço, disse sem fingimentos: se eu aceitar que o dinheiro vá para a escola, faça com que eu nunca me fale como se tivesse sido trocada por um título. Faça com que minha filha tenha um nome, uma assinatura, uma história que não seja apenas destino.
Lourenço segurou sua mão como se prometesse. O processo legal caminhou. Doutor Alcântara redigiu os termos que fariam com que a quantia, uma lata de moedas e alguns papéis, fosse oficialmente destinada ao Fundo Educacional Drummond Silveira, uma instituição que exigia escritura pública, cartório e registro em livro de atas. Houve reconhecimento público de que parte do recurso garantiria uma pensão a Mariana e outro montante estaria vinculado à manutenção da escola, que seria construída em terreno doado pela família Alencar. A leitura pública desses termos foi feita numa assembleia na praça, com Dona Constança presente, e com a assinatura de Benedito como testemunha rural e de um representante do cartório como validante. No dia da leitura, a cidade parecia mais cheia. Pessoas vieram de vilarejos vizinhos para assistir à formalização. Laura estava presente, magoada e tensa. Quando o tabelião falou em voz alta que a quantia ficaria vinculada ao fundo escolar, alguns murmuraram que a herança sumiu. Uma expressão que, popularmente, sempre soa como roubo. Mas o significado, aos ouvidos de quem tinha estudado o calhamaço do testamento, era outro. A herança saiu do controle privado e entrou em esfera pública, destinada a assegurar educação às crianças da região. Ao se pronunciar, Dona Constança falou com a elegância fria de quem sabe que suas decisões serão lembradas por gerações. Prefiro que estes recursos sirvam para abrir uma escola onde belezas nasçam e não para alimentar rixas que enterram famílias, disse ela. Sua fala teve o condão de acalmar os ânimos dos que olhavam para o conflito apenas como disputa por dinheiro. Laura, não vencida, tentou de novo sua ofensiva. Buscou no cartório provas de documentação que pudessem contrapor a vontade de Carlos. Contudo, provas forjadas começaram a ruir. A tinta, que não condizia com a da época, o papel cujas fibras denunciavam envelhecimento feito em água e fogo. Aos poucos, a suspeita de falsificação tornou-se clara. Dr. Alcântara, com paciência de tabelião, buscou os indícios e trouxe evidências que comprometiam a atitude de Laura e de seus sócios. Em vez de um processo explosivo, o que se deu foi um esvaziamento de autoridade por parte de quem fizera uso da aparência para tentar tutelar uma herança que não lhes pertencia. A reação da vila foi diversa. Havia quem aplaudisse a decisão da matriarca, quem a visse como imposição, e quem simplesmente repetisse a frase "a herança sumiu", com misto de alívio e ressentimento. O que poucos perceberam naquela tarde foi que, enquanto a quantia deixava de ser privada, o que entrou em cena foi a possibilidade de uma redenção social. A escola significava alfabetização para as crianças da roça, preparo para quem antes seguiria apenas o arado, e um lugar onde vozes como a de Bento poderiam encontrar mais ouvido. Não tardou que Laura sentisse o peso de suas ações. Sua posição de recato social foi abalada. Vizinhos que antes sorriam em suas jantas, agora desviavam o olhar. Havia, para além da lei, o veredicto implacável da pequena sociedade: a exclusão. Alguns convidados a evitavam, outros cortaram relações. Dona Constança, com o mesmo gesto que fizera ao propor o fundo escolar, contribuiu para que Laura encontrasse na vila pouco espaço de acolhimento. Não foi uma punição física. Foi um fechamento de portas, que naquela época podia ser mais duro que cadeia. Numa das últimas cenas em que a vila a viu, Laura deixou a cidade com ares de quem buscava reiniciar. E o que restou foi um silêncio de portas fechadas e uma casa que outrora fora fulcro de intrigas, agora vazia de sorrisos. O reconhecimento do anão, Bento, aconteceu em circunstâncias pequenas e grandes ao mesmo tempo. Numa manhã de domingo, quando a igreja estava cheia, Lourenço pediu a Bento que subisse ao degrau, para que todos vissem o homem que tivera coragem de insistir. Bento, corado, não procurou os holofotes. Apenas ajeitou o chapéu e falou com voz tremida. Falei porque vi. Não sabia se alguém ouviria.
A multidão, que durante décadas vira nele o personagem da feira, ouviu-o como se finalmente acumulasse justiça. Dona Constança, que estava presente, pediu que fosse inscrito no livro do fundo um pequeno estipêndio para Bento, não como pagamento por serviços, mas como símbolo de reparação. O gesto deu a Bento uma nova posição. Empregado da escola, responsável pelo pátio e por pequenas manutenções, ele passaria a ter salário fixo e não mais viveria da caridade. Foi uma reparação simbólica, porém concreta. A voz que tantos desprezaram agora tinha lugar e pão. A construção da escola começou alguns meses depois. O terreno, cedido por Dona Constança, ficava numa encosta com vista para o córrego que cruzava a vila. As primeiras pedras foram assentadas por homens que antes haviam sido empregados de fazendas e que agora sentiam que seu trabalho tinha um fim diferente. As crianças ajudavam com pequenas tarefas, e Mariana, sentada numa pedra, talvez não soubesse ainda como choraria de alegria dali a alguns anos. A escola foi erguida com sobriedade. Uma sala grande, janelas para o vento, carteiras vindas de serralheria e um quadro negro que brilhava como promessa. Abriu suas portas com um professor trazido da cidade e com um plano de ensino simples: alfabetização, contas, leitura de boletins do governo e noções de cidadania. Beatriz foi, como muitas crianças, uma aluna precoce. Aos 7 anos, sabia ler versos e identificava nomes com a precisão de quem quer desenhar seu lugar no mundo. Mariana ia à escola, não apenas para acompanhar a filha, mas para costurar panos, lavar uniformes e conversar com outras mães que nunca tivera ao lado. A presença dela ali simbolizava que a família não fora desmantelada, que o casamento por proteção, aos poucos, vira uma aliança de afeto. Lourenço, que participava das reuniões da escola como protetor e não como dono, viu no gesto de doar um produto que alimentava sua paz. Em vez de guardar riqueza para si, sentiu que a usara para construir algo que o tornava menos pesado. No cotidiano da fazenda, a vida encontrou um ritmo novo. Mariana e Lourenço consolidaram uma convivência que, de arranjo, tornara-se amor com suaves acertos. Não foram flores e cópulas de romance tiradas de novela. Foi o afeto que nasce de partilhas repetidas, refeições divididas, noites em que ele cantava baixinho para adormecer a menina, manhãs em que Mariana irrompia um conselho sábio aos empregados. O casamento que começara por proteção ganhou substância na gentileza. Havia toque, olhares de respeito e um abrigo que não se sustentava mais apenas em necessidade social, mas em companheirismo. Rafael, depois do episódio do testamento, encontrou um caminho de reconciliação. Em vez de buscar a glória de vencer uma disputa, dedicou-se a auxiliar no registro de atas e a procurar parcerias para o fundo escolar. A sua presença, que no início parecera vir com o intuito de causar ruído, transformou-se em parceria. Trabalhou com o Dr. Alcântara para redigir as primeiras regras da instituição e, por vezes, ensinou no turno da tarde para complementar os recursos. Era um homem que aprendeu que riqueza de nome não significa sabedoria para manejar o luto e que, em vez de brigar por posse, poderia usar sua força para organizar. O processo de legitimação da herança teve mais arcos. Restituíram alguns itens pessoais a Mariana que Laura tentara se apropriar. Houve uma pequena indenização por danos morais, na medida do possível naquela época. E mais que isso, houve uma reparação social que não podia ser mensurada só em moeda. As palavras que vinham do povo mudaram. Passava-se a dizer que a vila tivera sorte por ter um gesto de quem tem recursos. Essa narrativa, em boa parte, foi moldada pelo discurso de Dona Constança, que em sua carta de inauguração da escola deixou escrito: "O que se guarda só para si se deteriora, o que se oferta germina." O anão, Bento, passou a ser figura querida na escola. Sentava-se ao lado do poço e contava às crianças histórias que lembravam o folclore local.
Aprendiam ali que olhar não é o mesmo que ver, e que ouvir nem sempre é tão fácil quanto se imagina. Na hora do recreio, as mãos pequenas de Beatriz seguravam as de Bento como quem reconhece um amigo. A reparação, ainda que tardia, lhe deu algo que a vida anterior não permitira. Uma ocupação digna, um salário regular e o respeito que antes lhe fora negado. A vida, mesmo com o alívio, guardou sombras. As horas em que Laura passava pela estrada eram recebidas com suspiros. A cidade pequena não perdoa facilmente quem rumina a ambição que fere outros. Ela saiu com certa amargura e, em algum momento, foi vista em outra vila, com o rosto mais fechado, tentando recompor fortuna que ali não seria a mesma. A justiça, naquele tempo, tem ritmos lentos. A lei deu seus passos, e a cidade fez o seu veredito moral. Não havia revanche, havia consequências. Anos depois, a escola teve seu primeiro diretor formado. Um rapaz que nascera na mesma região e que voltara da cidade para trabalhar. O fundo criado com a herança garantia manutenção e pagamento de professores. Mariana, que acompanhara tudo com a humildade de quem aprendeu o preço das coisas, foi convidada para cortar a fita na inauguração oficial. Ela segurou as mãos pequenas de Beatriz e, diante de uma multidão, disse poucas palavras. "Se esta escola existe", falou ela, "é porque alguém acreditou que uma criança merece mais que o destino que lhe deram." Seu tom não foi de vanglória, foi de reconhecimento. Lourenço, ao lado dela, sorriu como quem ganha algo que não é medalha, um contentamento de dignidade. A vida conjugal tinha espessura e rotina. Havia jantares simples, a leitura de jornais trazidos de longe, a visita de amigos que vinham não para ver riqueza, mas para partilhar um café e conversar sobre colheitas. O trabalho diário da fazenda continuou, porém agora com a escola modelando um sentido de futuro. Beatriz cresceu sabendo de dois grandes gestos que moldaram sua vida. O gesto do homem que a acolheu e o gesto da mulher rica que preferiu transformar um acervo familiar em ensino. Cresceu sabendo que o dinheiro que em outro mundo teria sido gasto em joias, agora se voltava para carteiras e giz. A criança tornou-se jovem. E, em certo verão, escreveu numa redação de escola sobre o dia em que a herança sumiu. E descreveu não o furto, mas a metamorfose. Como aquilo que se dizia perdido, transformou-se em portas abertas. Seus professores elogiaram a visão. Para muitos, foi um ensaio sobre o que é legado. Houve, claro, conflitos menores. Vizinhos que deveriam ter cargo na gestão do fundo discutiram sobre prioridades. Manutenção de prédio demandou gastos extra. E ao longo do tempo, surgiram lideranças que queriam dirigir o que era coletivo. Essas tensões, porém, eram parte do tecido de uma comunidade que agora sabia escrever atas e celebrar assembleias. O cartório passou a ser frequentado por quem antes nem sonhara em registrar um nome. Aprenderam a importância do papel e da assinatura. No final, o que restou foi uma história contada em mesas de cozinha e igrejas. O anão que falou e foi ignorado. A mulher influente que agiu e fez com que a herança sumisse. Uma viúva grávida que escolheu, entre a perda e a reinvenção, um caminho que serviu a muitos. A frase do título, dita numa manhã de mercado por um rapaz a quem se contava a memória, ganhou contornos que não eram apenas sensacionalismo. Era narrativa de mudança social. Em vez de ser só lamento, virou ensinamento. A herança, de fato, deixou de ser uma lata no porão. Passou a ser alicerce. Num crepúsculo muitos anos depois, quando as crianças da escola já tinham filhos, Mariana caminhou até o pátio. Sentou-se no banco onde, tempos atrás, aprendera a arrumar os ingredientes da vida. Olhou para as janelas abertas, onde vozes pequenas discutiam letras, e sentiu algo parecido com paz. A voz do anão, agora firme e respeitada, conduzia a rotina do pátio. Bento, cujas mãos haviam sido sempre hábeis,
varria o chão com o capricho de quem sabe que cada gesto regra uma tarde. E Dona Constança, já idosa, apareceu à festa de formatura, com olhos menos duros e com a certeza de que naquele recanto de Minas, seu nome ficara ligado não a um capricho, mas a uma construção. Mariana, com Beatriz ao seu lado, agora mulher e mãe de suas próprias histórias, lembrou-se do dia em que jurara, na Casa do Mato, que se sobrevivesse, plantaria uma escola. O juramento, feito à sombra do medo, havia se materializado de forma que ela nunca imaginara, não porque um homem rico a substituíra num favor, mas porque muitas mãos aceitaram transformar uma dor em projeto. O que desaparecera, de fato, foi a posse exclusiva do dinheiro. O que surgiu foi uma semente que, com o tempo, fez de toda a vila um lugar onde as crianças pudessem escrever futuros. A narrativa que começara com a invisibilidade de vozes diminutas acabou por mostrar algo essencial, que ouvir é um ato que muda destinos. Bento falara. Por muito tempo não fora ouvido. Mas a verdade que carregava encontrou, por fim, um lugar onde floresceria. E porque uma mulher poderosa ousou agir, não para aniquilar, mas para doar em nome de uma reputação que ela queria limpa, a herança sumiu do bolso de alguém e apareceu no rosto de dezenas de crianças que dali em diante souberam que existir era também ter oportunidade. Quando as luzes baixaram naquela inauguração tardia, Mariana sussurrou algo a Lourenço, que lhe respondeu com um beijo na testa. O beijo foi simples, sem rituais. Foi o selo de um amor que nascera de proteção e que fora regado de respeito. Do outro lado do pátio, Bento terminou de varrer e, olhando a escola, sorriu sem alarde. Sabia que, por muito tempo, sua voz fora como vento que passa. Nem sempre muda o curso. Mas sabia também que certa hora chega em que o vento encontra vela e tudo acende. E foi assim que, naquela terra de Minas, se contou por anos a história que dava nome a encontros de verão e conversas na porta da igreja. O anão falou. Ninguém ouviu por um tempo. E a mãe do milionário agiu, fazendo com que a herança sumisse do domínio particular para se tornar herança de uma vila inteira. Se a palavra sumiu trazia em si espectro de perda, ali significava mais, uma transformação, ainda discutível por alguns, que deixou uma escola, um emprego digno para o homem que antes era invisível e um futuro para crianças que já não nasceriam esquecidas. Compartilhe esta história se acredita que pequenos gestos podem mudar destinos e que ouvir, afinal, é a primeira forma de justiça.